Oi, eu sou Natália Lobo, nutricionista clínica funcional, e eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o uso das canetinhas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic e similares, análogos do GLP-1, por mulheres que estão na menopausa ou na perimenopausa. O que eu tenho visto com muita frequência, o que tem acontecido na minha prática clínica. Eu tenho sido bastante procurada por essas mulheres e eu tenho percebido que muitas chegam para mim em uso dessa medicação e perdendo muita massa magra, perdendo músculo. Gente, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Quando a gente começa a fazer uso de uma medicação dessa, a gente precisa ter em mente que a gente, como nutricionista, como profissional, que a alimentação desse paciente, ela não vai ser uma alimentação tradicional, como é a dieta tradicional prescrita para um paciente similar, da mesma faixa etária, com as mesmas condições, mas sem o uso da canetinha. O que acontece? O paciente que está fazendo uso desse recurso é um paciente que vai chegar com apetite muito reduzido, é um paciente que vai chegar com uma ingestão diferenciada, porque sente muito enjoo, porque está sentindo constipação, porque está tendo diarreia, principalmente aqueles que estão no início do uso da canetinha. Então, o que acontece? A tendência natural, e aqui eu falo como uma nutricionista que entende bastante de neurociência, especialista em neurociência, e que entende muito dos sentimentos humanos, a reação natural desse paciente é procurar consumir o que ele mais gosta. Em geral, o que ele mais gosta não é a proteína, é o carboidrato, é um alimento mais doce. Inclusive, tem pacientes minhas que estão nessa fase da vida que chegaram com consumo muito exagerado já de açúcar para aquela realidade. Então, vamos lá. Qual é o resultado disso? Uma redução abrupta de massa magra. A pessoa vai pesar na balança, ela vê o resultado acontecendo, ela vê a redução de peso, mas esse peso que ela está perdendo não é um peso saudável, não é um peso de gordura, é um peso de músculo. Perder músculo, gente, em qualquer momento da vida é péssimo, mas nessa fase da vida, para a mulher que está na menopausa, na perimenopausa, é terrível. Por quê? Porque é muito mais difícil da gente recuperar isso depois. Então, Nath, e qual é a solução? A solução é realmente procurar um profissional que entenda para poder fazer esse ajuste para você. Porque o que vai acontecer? Se você continuar com esse consumo inadequado de proteína, que eu tô calculando geralmente, no mínimo, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. E isso não é muita coisa, viu, gente? Assim, tem pacientes numa dieta regular que chegam a consumir 1,8, 2,0 de grama de proteína por quilo de peso. Então, a gente calcula 1,2 e o paciente não consegue bater essa proteína. Porque tem dificuldade com o consumo do whey, porque não consegue ingerir, fica enjoada com o cheiro do ovo, não consegue ingerir a proteína sólida. São pacientes que às vezes estão também na transição para uma dieta com menos carne, porque nessa fase da vida isso tem acontecido com frequência também. Então entendam que a gente tem um desafio grande aí pela frente. Então, meninas, mulheres que estão nessa fase da vida e que decidem fazer o uso da canetinha, muito cuidado com esse emagrecimento brusco, porque se ele não for devidamente acompanhado, você pode estar perdendo o que você tem de mais precioso na sua composição corporal, que são os seus músculos. Beijo da Nutri.